Dando sequência então ao nosso curso de processo civil, observem que o artigo 339, a gente falou no vídeo passado do artigo 338, né, que o réu, ele pode, deixa eu só voltar aqui, que o réu, ele pode, quando ele estiver na contestação, alegar quem é a parte ilegítima, tá certo? E o autor poderá, no prazo de 15 dias, alterar essa petição inicial. Lembrando que vai ter que ressarcir os honorários de quem, Alex? Os honorários do advogado, tendo em mente que esse réu que foi excluído, ele teve que ter gastos com advogado, com processo e tudo mais. Então tá bom, finalizamos o vídeo passado falando do 338. Agora olha que interessante, o 339. Ele fala o seguinte, já que o réu alegou a ilegitimidade, o que seria a ilegitimidade? Ilegitimidade significa, eu não sou parte deste processo, tá bom? Então sempre que ele alega que ele não é parte, que ele é ilegítimo, ele deve indicar o sujeito passivo. Quem é o sujeito passivo dessa relação? É essa a ideia. Quem é o sujeito passivo, tá bom? Se ele não fizer isso, ele dá sequência a um processo e esse processo acaba se perdurando contra outra parte que não deveria, né? Contra ele mesmo. Ele vai ter que indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação, tá? Então aqui, ó, sobre pena de arcar com as despesas processuais, então aqui ele usa o termo despesas processuais, e de indenizar o autor pelos prejuízos simplesmente porque ele não indicou. Ora, se ele não indicou qual que seria a parte, o que acontece aqui? Se ele não fez a indicação, o processo correu contra ele, sendo que ele não é a parte legítima. Causou morosidade, causou perturbação desnecessária. Então, ele vai responder pelas despesas processuais, tá bom? Maravilha. E na sequência, a gente tem aqui que o autor aceitando a indicação, ele vai então alterar a petição inicial, né? E automaticamente devolve-se o prazo de 15 dias para a execução. Nesse prazo de 15 dias, esse autor ele pode alterar ou ele pode falar o seguinte, ó, o réu que eu estou processando está alegando que ele não é a parte legítima. Quem seria a parte? Seria ele, seria uma outra pessoa, e essa outra pessoa recebeu o nome de João, ok? O réu simplesmente pode falar, quer saber do seguinte? Eu vou processar você e vou processar o João. Então, nesse prazo de 15 dias, eu posso alterar a petição inicial, tá? Para incluir um litisconsortes passivo. Então, ao invés de agora ter A, vai ter no polo passivo A mais B. Essa é a ideia central, tá bom? Então é mais ou menos assim. Vamos resumir tudo isso. O réu alegou que ele não é parte legítima, automaticamente o autor pode substituir. Se o autor substituir, paga-se honorários de 3 a 5% para o advogado do antigo réu. Ou pode o autor olhar e falar o seguinte, não, eu não quero você como antigo réu apenas. Eu quero você mais a outra parte que você indicou como litisconsortes passivo. Vão os dois responder pelo processo. É essa a ideia central, tá bom? Muito bem. Feitas essas colocações, observem que o 340 ele trata com a gente daquela regrinha da incompetência absoluta e relativa. E aí você tem que lembrar que incompetência absoluta tem a ver com a matéria. Incompetência relativa tem a ver com o local. Então, absoluta, matéria e hierarquia. Ela é reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição e o juiz simplesmente pode reconhecer. Se ele deixar de reconhecer, ele reconhece lá na frente, tá?
Agora, a incompetência relativa ela é referente ao local. E no caso da incompetência relativa, qual é a situação que você tem? Se o réu não alegar que o juiz é incompetente, então vai ter que aceitar o juiz como competente. Então, se você não alega incompetência relativa, o juiz se torna competente. É essa a ideia do artigo 340, tá bom? E o interessante é que já que eu quero alegar incompetência absoluta ou relativa, eu posso protocolar a minha defesa, que seria a minha contestação, no meu domicílio. Então, ó, protocolar no fórum de domicílio do réu. No fórum de domicílio do réu, tá? Fato que será imediatamente comunicado ao juiz da causa, preferencialmente por meio eletrônico, e não obrigatoriamente. Ele usa o termo preferencialmente, tá bom? A contestação será submetida a livre distribuição, ou se o réu houver sido citado por meio de carta precatória, junta-se aos autos dessa carta, seguindo-se a sua imediata remessa para o juízo da causa. Então essa é a ideia central do artigo 340. Reconhecida a competência do foro indicado pelo réu, o juiz para o qual foi distribuída a contestação à carta precatória será considerado prevento. Realmente, a ação não deveria ter sido proposta na cidade de Araçatuba. A ação deveria ser proposta aqui no foro do réu, em Ribeirão Preto. Então, quem será prevento? O foro de Ribeirão Preto. Tá? Eu protocolei aqui a minha contestação e esse juízo será automaticamente competente. Agora, olha o parágrafo 3º. Alegada a incompetência nos termos do caput, será suspensa a realização de uma audiência de conciliação ou de mediação se tiver sido designada. Então, se teve audiência de conciliação, audiência de conciliação ou mediação, o que acontece? Ela vai ser suspensa, ok? Aí, se eu definir um novo juiz, defino uma nova competência, eu vou designar uma nova data para essa audiência, tá certo? Até porque antes estava marcada em Araçatuba e agora ela está marcada na cidade de Ribeirão Preto. É essa a ideia central, tá certo? Muito bem. E ainda, incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constante da petição, presumindo-se verdadeiro as não impugnadas, tá? Salvo. Então vamos lá. Olha só o que você tem que entender. Aqui no artigo 341, ele está estabelecendo para nós a regrinha da impugnação específica. Paixão, o que é impugnação específica? Impugnação específica significa que você pediu A mais B mais C mais D. Ao solicitar A mais B mais C mais D, o réu deve contestar cada um dos pedidos. Ele deve dizer, você não tem direito a A por isso, você não tem direito a B por isso, nem a C nem a D. Impugnação específica é você atacar cada um dos pedidos, tá? Isso significa impugnação específica. Tudo bem? Tá claro isso para vocês? Isso significa impugnação específica. Agora, quando que não vou considerar verdadeiro, mesmo que não for impugnadas? Até porque nós estamos falando aqui do artigo 341. Ele estabelece para nós o seguinte: vai ser considerado verdadeiro as não impugnadas, salvo se não for admissível a seu respeito uma confissão, é uma situação que não admite confissão, a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato. Então eu tenho um instrumento lá, estou falando que a casa é minha, que eu comprei, a outra parte não atacou, só que também não apresentou os recibos, tá? Isso que a gente tem que tomar muito cuidado.
estiverem em contradição com a defesa, considerando em seu conjunto. Então, o que não admite confissão? O que não admite como verdade? Aquilo que não admite-se confissão, aquilo que precisava ter um documento essencial do ato, e voltem comigo lá no inciso 2, a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato. Exemplo, um contrato. Um contrato aqui seria uma hipótese. E no terceiro, estiver em contradição com a defesa considerada em seu conjunto. Você olha o conjunto da defesa e você entende que houve uma impugnação naquele assunto, tá bom? Agora, este ônus da impugnação específica, ele não se aplica a algumas pessoas. E aí perceba que no meu material eu deixei em negrito para você não vacilar na hora da sua prova. Quem são as pessoas que não precisam fazer impugnação específica? São aquelas pessoas que vão negar. Você pediu A, mais B, mais C, mais D. Eles vão vir e falar assim, nega-se tudo que está sendo afirmado. É o defensor público, o advogado dativo e o curador especial. Então, de novo, defensor público, advogado dativo e o curador especial. Esses três são pessoas que impugnaram de forma específica, que não precisam impugnar de forma específica. E aí, o que as provas têm colocado? O Ministério Público. E observe que o Ministério Público não está aí no rol daqueles que estão dispensados da impugnação específica. Tá bom? E aí no 342 ele fala assim, depois da contestação, só é lícito ao réu reduzir novas alegações. Quer dizer, depois que ele contestou, ele só poderá falar novamente no processo, alegar novas situações, se for relativo a fato superveniente. O que é fato superveniente? Aquele que veio depois, certo? Se competir ao juiz conhecer delas de ofício, por expressa autorização legal, puderem ser formulados em qualquer tempo e grau de jurisdição, como é o caso da prescrição e como é o caso da decadência. Então, depois da contestação, ele pode alegar fato superveniente, matérias que o juiz poderia conhecer de ofício e, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. É essa a ideia central, tá bom? Finalizamos aqui mais um vídeo. A gente volta no próximo para falar de reconvenção. Não sai